O corpo ocupa o espaço. Quem experimenta participar pode sair e entrar. Mexe de um lado e de outro e mais formas aparecem. Obra artística que convida quem passa por ela a interagir. Corporalmente sentir, estrutura de metal, espaço corporal, geometria tridimensional, um jogo de relações de espaço e tempo. A arte lhe faz um convite, em parceria com o artista, criar. Há quem diga que museu é um lugar de objetos históricos, coisas do passado. Mas há museus que trazem o que está acontecendo de mais recente no universo do conhecimento em várias áreas, em especial no mundo das artes. O modo de apresentar os acervos e as produções artísticas nesses espaços culturais também tem mudado. Se seguirmos os rastros das pegadas lúdicas, chegaremos à arte contemporânea. Arte contemporânea é um termo usado para se referir às produções artísticas que surgem a partir da segunda metade do século XX até os nossos dias. Os artistas estão em sintonia com o jogar, o brincar e os brinquedos. Em exposições de arte contemporânea, encontramos essa relação em várias propostas. Um exemplo disso é a obra Valério Sisters, um grande tobogã criado pelo artista belga Karsten Huller e exibido na 28ª Bienal de Arte de São Paulo em 2008. Bienal de Arte é uma exposição de arte que, como o nome indica, ocorre a cada 2 anos. Há bienais de arte em várias cidades do mundo, como São Paulo, no Brasil, Veneza, na Itália, Istambul, na Turquia, entre outras. Existem também as bienais de livros com literatura de diversos países do mundo. Huller formou-se em biologia e usa seus saberes em arte e ciência para criar obras de arte gigantescas, a maioria com a proposta de convidar o público para viver experiências lúdicas ao descer por escorregadores, brincadeiras não só para crianças, em que todos estão convidados. Ai, meu Deus! Vocês vão dar isso sozinhos, tá? O artista carioca Michel Groisman explora o corpo e os movimentos por meio de dinâmicas lúdicas, jogos e invenções. Durante a 29ª Bienal de Arte de São Paulo, em 2010, ligada ao tema O Outro, o Mesmo, Groisman trouxe sua máquina de desenhar. Nessa obra, a proposta era que os desenhos emergissem a partir da ação das pessoas envolvidas. Sob a orientação do artista, o público era responsável por ativar a máquina. Parte do grupo era responsável pelos movimentos dos dispositivos que desenhavam e a outra parte por liberar a tinta destes. Um jogo de negociações e de criação coletiva que reunia muitas pessoas. Parte dos espectadores assistia aos outros participantes que estavam no comando do desenho coletivo, e assim surgiram diversas produções em grupo. A arte participativa ou arte propositora estabelece relações com quem a cria e também com quem a aprecia. O público interage com a obra e cria com o artista.
há uma ativação na arte. O artista não é o único criador da obra, e sim um coautor do processo de criação, dado por um projeto descrito pelo artista, para o qual é feito um convite ao público para participar. Pare! Proibido virar à direita. Quando vemos placas como essas, sabemos exatamente o que significam. E quando símbolos como esses são usados na arte? Causar surpresa no espaço público é algo recorrente nas propostas artísticas do pernambucano Paulo Bruschi. Em 1973, o artista instalou uma fita vermelha na Ponte da Boa Vista, em Recife, Pernambuco. A fita, usada em inaugurações, fez com que o trânsito local parasse e os pedestres e automóveis ficassem detidos frente àquele objeto estranho ao cotidiano da cidade. Durante quase 40 minutos, a linha vermelha manteve-se firme. Então, algumas pessoas arriscaram atravessar o percurso interrompido e a fita finalmente foi rompida. O trabalho, intitulado Arte Pare, aponta diversas questões, como a do poder simbólico das coisas. Quando alguma coisa significa algo para alguém em determinado contexto, chamamos isso de signo. Os artistas podem trazer elementos do cotidiano, como objetos e signos, dando-lhes novos significados e provocando reflexões sobre as relações entre arte e vida cotidiana. Já vimos que na arte participativa podemos interagir com trabalhos que não são apenas para olhar. Os artistas criam situações para vivenciar a arte de modo lúdico e criativo. A obra Politop já foi apresentada a você no início desta videoaula. Esse trabalho é da artista carioca Ludmila Rodrigues, que cria obras tridimensionais misturando saberes de arte, matemática e tecnologia. Trata-se de uma instalação contendo formas geométricas móveis, que propõe um jogo em que os participantes podem, por meio da interação com a obra, criar outras formas e relações com o espaço à medida que movimentam a escultura. Para criar a obra Politop, a artista fez várias pesquisas com base em geometria, dança e escultura, criando combinações de movimentos por meio de uma rede articulada de tetraedros. Tetraedros é um sólido geométrico composto de 4 faces triangulares, pirâmide de base triangular. Veja o que a artista diz sobre esse trabalho. Esse é o Politop, é uma escultura de fibra de carbono muito leve que convida o público para uma coreografia. E nisso elas vão negociando espaços, movimentos e acabam sendo coreografadas. Atividade intervenção. Alguns artistas criam propostas para causar uma intervenção no cotidiano. Você também pode criar propostas como essas na sua casa. Veja algumas ideias, mas você pode criar muitas outras. Usando fios de lã ou barbante, crie uma instalação passando as linhas entre a estrutura de algum cômodo da sua casa. É interessante colocar essa instalação em um lugar onde as pessoas precisem mudar a relação do corpo com o espaço para passar entre os fios.
Ou crie um grande painel, juntando várias folhas de papel com fita adesiva. Deixe próximo vários materiais de desenho, para que o público desenhe e escreva o que quiser expressar. Ou outras propostas artísticas, interativas e lúdicas, das quais podemos participar e até entrar nelas. Use sua criatividade e não esqueça de filmar a interação do seu público com a sua criação. Até logo!